Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de setembro de 2022. São 8 horas da manhã. No Globo, o apelo que integrantes da campanha têm feito a movimentos bolsonaristas sobre o 7 de setembro. Integrantes da campanha de Bolsonaro, obviamente. Na tentativa de conter Bolsonaro no 7 de setembro, integrantes da campanha passaram a procurar lideranças de movimentos bolsonaristas para falar sobre a data. O principal pedido é que evitem estimular, com faixas e palavras de ordem nos carros de som, ataques ao judiciário e às urnas. O maior foco de preocupação é o Rio de Janeiro. Há um grande receio no entorno de Bolsonaro de que o plano de transformar o 7 de setembro num grande ato de campanha caia por terra com discursos golpistas. O dia 7 vem sendo tratado pela equipe como a data da virada, mas para isso há a avaliação de que Bolsonaro precisa se apresentar numa versão paz e amor, o que é um desafio para o presidente, ainda mais em meio aos seus apoiadores. A informação de que Bolsonaro convidou os 8 empresários bolsonaristas alvos da Polícia Federal para estarem ao seu lado no 7 de setembro, como informou o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, foi criticada por parte da campanha. Para esse grupo, o gesto soa como provocação ao ministro Alexandre de Moraes, já que foi ele quem decretou as medidas contra os executivos por discutirem num grupo de WhatsApp a realização de um golpe de Estado caso Lula vença a eleição. Luciano Hang, um dos investigados, já confirmou presença. Além disso, impera na campanha um sentimento de total desorganização sobre a data. Ainda é uma incógnita o local em que o Bolsonaro vai falar, além do tipo de discurso que vai fazer. E Lula não pretende medir forças com Bolsonaro no 7 de setembro. O ex-presidente avalia que, em meio à radicalização, não vale a pena medir forças com bolsonaristas nas ruas durante o 7 de setembro, diz o Metrópolis. O ex-presidente Lula não pretende ir às ruas durante o feriado de 7 de setembro, dia em que seu principal adversário das eleições deste ano convocou apoiadores para manifestações em todo o Brasil. A avaliação do entorno de Lula é de que Bolsonaro e seus apoiadores devem radicalizar discurso durante os atos. Por esse motivo, não valeria a pena medir forças com bolsonaristas nas ruas. Segundo integrantes da campanha do ex-presidente, a ideia é que a esquerda mobilize manifestações relacionadas ao 7 de setembro somente nos dias seguintes ao feriado. No dia 8 de setembro, o ex-presidente deve cumprir a agenda no Rio de Janeiro, onde planeja realizar um comício na Praça Rui Barbosa, em Nova Iguaçu. E o STF tem plano de resgate para ataque a ministros do STF no 7 de setembro. A segurança do Supremo desenhou vários cenários para as esperadas manifestações bolsonaristas no dia 7 de setembro. E embora considere que neste ano os protestos serão menos inflamados que os do ano passado, quando militantes tentaram avançar com caminhões para a Praça dos Três Poderes, o esquema de proteção dos edifícios da Corte e de seus ministros foi planejado levando em conta diferentes situações, incluindo as piores. O cenário mais grave considera a hipótese de tentativas de ataque a ministros e, justamente aí, a equipe de segurança deixou preparado um plano de ação para resgatá-los onde quer que estejam e levá-los até um lugar seguro. O plano é similar ao de 2021, em que houve previsão de resgate por meio de helicópteros, como revelou o colunista do portal Metrópolis, Guilherme Amado.
Os 11 integrantes da corte terão à disposição um grupo de agentes de segurança treinados para adotar, em caso de crise, os protocolos necessários de acordo com cada cenário. Para não facilitar eventuais ações de radicais, o tribunal orientou os ministros a não informarem onde passarão o feriado. O único que sinalizou onde estará foi o presidente da corte, Luiz Fux. Ele deverá ficar em Brasília justamente para monitorar as manifestações e para reagir institucionalmente em caso de necessidade. Convidado pelo Palácio do Planalto a partir do desfile oficial da Independência na esplanada dos ministérios, Fux ainda não respondeu se comparecerá. E atentado contra Cristina Kirchner repercute nas campanhas. O autor do ataque em Buenos Aires se parece com Jorge Guaranho, o bolsonarista que invadiu uma festa em Foz do Iguaçu e matou o aniversariante por ser petista. Não foi Bolsonaro quem atentou contra a vida de Cristina Kirchner, mas foi um brasileiro neonazista que, se tivesse título de eleitor, votaria em Bolsonaro. Sim, eu quero dizer que a tentativa de assassinato da vice-presidente da Argentina tem todas as cores do delírio autoritário, intolerante e demoníaco que alcança parte importante, mas não majoritária, do eleitorado que apoia a relação do presidente do Brasil. Multas da Receita a igrejas caem 81 milhões no governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, multas aplicadas pela Receita Federal a templos religiosos caíram 81 milhões, com 44 autuações a menos. Multas aplicadas pela Receita a templos religiosos caíram 81 milhões durante o governo Bolsonaro. A comparação entre os 44 meses completos da administração do presidente com o exato período anterior aponta essa queda. Entre janeiro de 2015 e agosto de 2018, foram feitas 118 autuações no valor de 231 milhões. Já entre janeiro de 2019 e agosto de 2022, o governo aplicou somente 77 multas, num total de 150 milhões de reais. Os dados foram fornecidos pela Receita Federal. Indagada sobre os motivos que levaram o governo a punir menos as igrejas, a Receita se negou a fornecer a informação, alegando se tratar de conteúdo inerente ao funcionamento estratégico do fisco. A campanha de Bolsonaro vem tentando recuperar a boa votação que teve entre eleitorado cristão em 2018. E no Rock in Rio, o que domina é o fora Bolsonaro e muito heavy metal. Ponto. E Lula continua favorito para se eleger no primeiro ou segundo turno. No que a eleição deste ano é parecida com a de 2006, quando ele foi reeleito. É voz corrente, pesquisa de intenção de voto, é retrato do momento. Com 29 dias pela frente, a partir de hoje, muita coisa ainda pode acontecer. Bem, não é bem assim. A pesquisa é retrato de um momento, mas uma porção delas, feita ao longo do tempo, revela a tendência que indica uma direção provável. Eleição tem sua lógica e só o incerto ou imprevisível reverte seu rumo. A facada em Bolsonaro há 4 anos foi imprevisível, mas não foi ela que o elegeu, e sim o fato de que Lula estava preso. Violência política. Quem faz insinuação pode cumprir o que está prometendo, diz Lula. Em São Luís, candidato do PT à presidência, falou sobre tentativa de assassinato sofrida pela presidente e vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. O candidato do PT à presidência, Lula, afirmou nesta sexta-feira, durante coletiva de imprensa realizada em São Luís do Maranhão, que todos os políticos precisam estar atentos à violência provocada por aqueles que não sabem viver democraticamente. Questionado por uma jornalista da afiliada da Rede Globo no estado se a tentativa de assassinato sofrida pela vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, acendia um alerta para a classe no Brasil, o ex-presidente diz que quem faz insinuação pode cumprir o que promete.
O bom senso indica que precisamos ficar alertas com o que pode acontecer no Brasil, porque nós temos visto todo santo dia na imprensa uma insinuação, e quem faz insinuação pode cumprir o que está prometendo. O atual presidente da República não está habituado a conviver democraticamente, afirmou Lula. E em Palanque, no Maranhão, o Lula indica que dará a Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, um ministério. O ex-governador participa de comício com petista em São Luís. O candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou nesta sexta-feira que deve convidar o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, para participar de um eventual governo em 2023. Em São Luís, Lula retratou o aliado como o governador mais competente do país. E Bolsonaro vai a jogo do Grêmio e recebe vaias e aplausos. Time gaúcho trocou o técnico Roger Machado por Renato Portaluppi, que é apoiador de Bolsonaro. O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro foi à Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na noite de sexta-feira, para assistir ao jogo entre Grêmio e Vila Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro. O presidente estava em um dos camarotes e foi notado ao se aproximar do parapeito para ouvir o hino nacional. Bolsonaro foi vaiado e insultado por parte da torcida nas cadeiras inferiores. Outro grupo aplaudiu e houve gritos de mito. Em seguida, ele acompanhou o restante da partida ao lado de Mourão. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.